Para a igreja que eu estou feliz. O inimigo ele peleja, né? Na segunda-feira, domingo, vim para a igreja, foi uma maravilha, né? E no outro dia eu comecei a passar mal mais uma vez. Mas Deus é que Deus faz a obra. Eu fui comer fiz um lanche lá para mim e Manuel comer, até ele passou mal. Até ele teve uma barriga, ele só não vomitou, mas nós temos que vigiar, né, naquilo que a gente fazemos, né, de errado, né, que é comer as coisas que não é de Deus, né, porque o inimigo está aí para pelejar contra a nossa vida, e quanto mais a gente busca, né, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, amém, igreja? Amém. E Deus me colocou de pé mais uma vez em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por mais uma vitória que Ele me premiou, me concedeu, né, com essa vitória mais uma vez. Glória. Mas é fazendo a obra de Deus, né, que o inimigo se levanta. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar pela oferta, em nome de Jesus, para que Deus venha abençoar a casa do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, me queridos na tua presença. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do pastor Carlos, na vida da missionária Diva. Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Que nós possamos te ofertar, em nome de Jesus, que o Senhor não deixe que venha faltar o alimento cada dia, que o Senhor venha visitar a nossa despensa, que o Senhor venha multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já tive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Glória a Deus. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão.
Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Bem, quero chamar a missionária Diva para orar para o pastor Carlos Salles. Amém? Amém. Missionária Diva. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Rendemos graças a Ti, Pai. Agradecemos o Teu nome e Te bendizemos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, Pai, cultuando a Ti, Pai. Que os nossos louvores, que a nossa adoração possa chegar no trono do Senhor. E que nós venhamos, Senhor, cair na graça do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, liberar, Pai, tirar todo o empecilho. Liberar, Senhor, Tuas bênçãos, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos, sobre a Tua igreja, Pai, sobre a Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Que haja mantimento, que haja suprir, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, na vida dos nossos parentes, familiares, amigos e irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vida do Teu Filho, pastor Carlos Salles. Toma ele nas Tuas mãos, abençoa do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça. Derrama sobre ele a unção do Teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, ser boca, que ele venha ser instrumento do Senhor, que o Senhor continue usando, continue, Senhor, fazendo, Pai, a Tua obra através da vida do Teu Filho, Senhor. Que ele se deixe, Pai, ser usado, que não venha e que não seja nada dele, mas que tudo venha do Senhor, do coração do Senhor, do trono do Senhor para os nossos corações. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Fala os nossos corações, ministra os nossos corações, continua abençoando, falando, ministrando aquilo que o Senhor quer e deseja para a vida de cada um de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Renova, restaura, revigora as forças do Teu Filho, Senhor. Que haja, Senhor, um mantimento, Senhor, oh Deus, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, na área da saúde. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, abundância para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória
Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para a amada igreja. É muito bom nós estarmos juntos nesta noite para nos render graças ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós só podemos colocar a nossa vida diante dele, porque ele é o restaurador de todas as coisas, amém? Então, nós precisamos realmente estar buscando a ele em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do maravilhoso Deus de Israel. E eu tenho louvado a Deus por tudo que ele tem feito. Eu tenho louvado a Deus por tudo que ele ainda há de fazer em nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, vamos nós estar aí nessa oportunidade, buscando ao Senhor, através de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 17, aleluia. Versículo 9 ao versículo 17. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, amém? Vamos desde o versículo 6. O apóstolo Paulo, ele prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais, amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Altíssimo, amém? Glórias a Deus. Diz assim no verso 6, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao versículo 17, amém? Aleluia, glórias a Deus. 2 Timóteo 4, versículo 6, ao 17, glórias a Deus. Ele diz assim: porque já estou sendo obedecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o leitoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito à nossa palavra. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe seja, aleluia, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, a ouvissem, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, Aleluia. Glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Senhor é bom. Então, a gente encontra aí nos escritos, finais do apóstolo Paulo, um apelo feito ao seu jovem filho na fé, Timóteo, para que venha logo a ele antes que chegue o inverno. 2 Timóteo
é uma carta pessoal e apaixonante de esperança perseverada, aleluia, para todo o tempo, falando palavras de expectativa da vida de Paulo, especialmente no capítulo 4, ele fala da sua morte, pendente em termos, aleluia, de vitória, não de derrota. Ele busca colocar vários aspectos da sua vida em ordem, como pedir que Timóteo venha logo, traga Marcos, junto com a capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade, e também solicita que Timóteo traga os seus livros, especialmente os pergaminhos. A gente vê, e eu consigo enxergar, através do Espírito Santo, a tristeza de Paulo, não pela sua morte, a tristeza de Paulo mais por causa do abandono das pessoas, do abandono de quem ele ajudou muito, o abandono daqueles que na hora que mais precisavam estava diante dele, e na hora que buscavam socorro, o apóstolo ele foi socorro para aquelas pessoas que precisavam de sua ajuda. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos encontrado isso, e eu olho para Jesus, quando o profeta ele diz que o rei dos judeus ele viria montado no jumentinho. E quando Jesus ele faz isso no seu ministério, ele vem montado no jumentinho, as pessoas usavam suas mãos conforme fosse machado, as pessoas usavam sua mão conforme fosse facão, as pessoas usavam suas mãos conforme fosse foice, cortava galhos de árvores, arrancava suas próprias roupas e colocava no caminho que Jesus ia passar, para que Jesus passasse por cima. E todos naquele momento diziam: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor. E a gente olha toda Jerusalém, amados irmãos, vidrados naquele que era e que é e que há de ser a solução para todos os nossos problemas. E assim enxergava aquele povo em Jesus. Nós temos aí um homem, um Deus, que tem vindo em nosso socorro. Mas, dado o tempo de ministério de Jesus, 3 anos, quando chega no final do ministério de Jesus, agora Jesus está diante de Pilatos. E ali diante de Pilatos, o povo fala a respeito da resposta de, aleluia, Pilatos. Ele diz assim: qual de vós, aleluia, querem que eu solte? Que eu solte Barrabás ou que eu solte Jesus, o rei dos judeus? E todos dizem assim: crucifica Jesus, rei dos judeus. Crucifica, crucifica. Então, no final do ministério de Jesus, o povo vira as costas para Jesus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que esta é a nossa vida, esse é o nosso ministério. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o único socorro que nós temos, conforme diz o salmista: olhe para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. O nosso socorro, ele não vem do homem, mas o nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro não vem de um pai, não vem de uma mãe, não vem do irmão, não vem do vizinho, do amigo, de uma amiga, não. O nosso socorro, ele vem de Deus. Porque na hora que nós mais confiamos, na hora que nós mais precisamos, amados irmãos, nós somos benditos, nós somos traídos, mas o Senhor, aleluia, Ele não nos abandona nunca. E assim sentia o apóstolo Paulo, aleluia, no momento da sua partida. Ele diz assim: todos me abandonaram e eu fiquei só. Até no momento que eu passei por um julgamento, ninguém assistiu na minha defesa. Ninguém me assistiu na minha defesa. Agora, ele diz assim, nos últimos momentos de reflexão de Paulo, ele lembra de Alexandre Leitoeiro, que lhe fez muitos males, né? Assunto nas mãos de Deus. Ele tem entregado, aleluia, Alexandre, né? A gente vê, tristemente, Paulo conta de quando ele, aleluia, se apresentou na sua defesa.
Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Está aí no capítulo 4, versículo 16. Com estes pensamentos foram, aleluia, difíceis para Paulo, enquanto ele ensaiava os eventos, aleluia, que levavam ao seu aprisionamento e morte pendente, quando ele ficou para fazer a sua defesa diante dos homens. Ele não tinha um amigo que permanecesse com ele. Ele permaneceu sozinho no julgamento. Da opinião mundana, é apenas se ouviria as suas palavras. Então, ele ficou só. Imagina, amados irmãos, a situação de uma pessoa que está hospitalizada. Imagina a pessoa que está em câncer terminal. Imagina a pessoa que foi atropelada. Imagina a pessoa que está ali nas suas ânsias da morte e olha para a direita, olha para a esquerda. Ele fala: nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém é que está aqui comigo. E a gente precisa entender, amados irmãos, que o apoio que nós damos às pessoas, porque a palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o nosso coração tem que ser bom para com Deus. Como nós fazemos, segundo Mateus capítulo 25, a partir do 31, ele diz, amados irmãos, aquela pessoa que quando ele estava com sede, com fome, quando ele estava com frio, todos aqueles que ajudavam, não ajudavam, aleluia, aqueles pequeninos, mas o próprio Jesus. E ele dizendo lá, no capítulo 25 de Mateus, ele diz que aqueles que usaram favoravelmente para os menos favorecidos, ele diz agora os céus estão abertos e o céu está preparado, aleluia, para você, desde a fundação do mundo. Ele abre as portas do céu e você é recebido, porque a bondade do Senhor esteve no teu coração todo o tempo nesse mundo. Mas quando ele coloca que todos me abandonaram, imagina quantas pessoas, amados irmãos, estiveram no ministério do apóstolo Paulo. Imagina quantas pessoas ele pregou, imagina quantas igrejas, amados irmãos, ele fundou. Só de cartas a gente vê 13 cartas paulinas. Quanto ele fez para o ministério dele, terreno aqui na terra. Mas quantas pessoas foram abençoadas e são abençoadas até os dias de hoje. Mas ainda assim, amados irmãos, ele pressente, aleluia, que está próximo à sua morte. E ele olha ao seu redor e ele fala assim: ninguém, aleluia, se apresentou para estar junto comigo na minha defesa. Ninguém esteve comigo, somente Lucas, o médico amado, ele está do meu lado. Somente ele. Então a gente vê a tristeza sendo transparecida, aleluia, pelo apóstolo dos gentios. Então é algo assim que nós precisamos colocar nos nossos corações e falar assim: olha, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar o meu modo de ser, eu preciso ser alguém, aleluia, que venha abençoar. Então Paulo sabia, e quem permanecesse ao seu lado, logo, aleluia, encontraria o mesmo lugar que ele se encontrava naquele momento. Ninguém tinha coragem de enfrentar o julgamento que ele enfrentava, nem as consequências da sua pregação. Foi abandonado e deixado para, aleluia, se defender com o seu próprio nome, e aí entristeceu-se grandemente o seu coração, a falta de uma mão humana para segurar firmemente, ou uma voz suave e reconfortante para dar confiança, poderia ter, aleluia, se lembrado dos tempos maravilhosos em Filipe, quando jogado, aleluia, na cela, com os pés acorrentados, ele e Silas oravam juntos e cantavam hinos, aleluia, a Deus. Eles estavam louvando juntos e clamando ao Senhor, aleluia, juntos. Então, na primeira defesa, não havia ninguém, pois todos haviam, aleluia, desertado. Porém, ele sabia que a vida daqueles que o abandonaram ainda estava sendo influenciadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Paulo era um homem mais velho
aleluia, de sabedoria e compreensão maior, aleluia, no espírito, aleluia, no espírito humano. Sabia daqueles que o abandonaram pela fraqueza das suas necessidades perante Deus. Não tinham um espírito, aleluia, de vingança em relação a eles, mas em humildade pede pelas bênçãos do Senhor sobre, aleluia, eles, que isto não lhes seja, aleluia, posto na sua conta. Imagina, agora ele intercede, ele olha que todos abandonaram, ele falou assim: ora Deus, mas não lhes imputa isso por justiça, mas perdoa-lhes, porque eles têm me abandonado por ignorância. Eles têm me abandonado com medo também de sofrer um martírio. Eles têm me abandonado com medo da sentença que eu tenho tomado. Então, a gente olha a humanidade do homem, né? A fraqueza. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Senhor, olha, nós temos um ministério. Nós temos algo que nós nos comprometemos com o Senhor. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar de pé diante da Tua presença para sermos um só no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos fugir daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Não tem como fugir. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala em Filipenses capítulo 2, nós já lemos e já falamos a respeito disso, mas nós precisamos aqui voltar. Ele diz: portanto, se algum conforto em Cristo e alguma consolação de amor, se alguma comunhão em espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada passais por, aleluia, contendas ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é do teu irmão. Aqui diz, para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui ele traz uma palavra aos Filipenses, e ele diz: se há alguma consolação, se há conforto, ele diz assim: se há amor, se há alguma comunhão, se há algum espírito, alguns entranháveis afetos em compaixões, completai o meu gozo, fique alegre comigo, para que sintais o mesmo, tendo um mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada passai por inveja, contenda, por vanglória, mas por humildade. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, não pense somente no seu bem-estar, mas queira também que as outras pessoas que estão ao seu lado, elas se alegrem nessa caminhada que ela tem caminhado. Que ela possa também, do teu lado, sentir o amor de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Dê liberdade a ela, faça com que ela seja bem-vinda, faça com que ela cresça, com que ela seja uma bênção. Nós precisamos assim fazer. Mas parece que todos ali naquele momento olhou para ele e falou assim: olha, ele foi muito autossuficiente, que seja autossuficiente agora também. E ele diz: somente Lucas está comigo. E quem me socorreu na minha defesa, quem me tirou da boca do leão foi Deus. E a gente precisa entender, e nós precisamos nos preparar para essas horas. Porque
Quando nós falamos algo com alguém, algo que é de Deus, que está escrito na palavra, se a pessoa não gostar daquela palavra de repreensão, ela vai embora, ela vira as costas e nunca mais olha para você. Parece que você ofendeu, parece que você bateu, fez alguma coisa errada, mas não. É porque ela não quer ser disciplinada. E a gente olha a doutrina do apóstolo Paulo, que doutrina, meu amado irmão, é forte que o apóstolo Paulo ele fala. É forte as pregações, as cartas, é forte tudo que ele tem trago diante de nós. A doutrina da igreja ela é baseada nas cartas paulinas. E nós precisamos olhar para tudo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos abrir o nosso coração. E aquelas pessoas que se encontram aí, passando necessidades, aquelas pessoas que se encontram debilitadas, nós precisamos ser o socorro dessas pessoas. Porque assim Deus tem instruído-nos para que nós sejamos bênção nessa terra, para que nós sejamos homens e mulheres que venham fazer toda a diferença. E nós precisamos nos colocar, porque não é isso que nós temos visto acontecer no nosso dia a dia, amados irmãos. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: não, eu quero mudar com o meu jeito de ser, eu quero ser uma bênção na vida de cada um dos meus amados irmãos, amigos. Eu não quero deixar ninguém para trás, amém? Então a cena de Paulo é um espelho de tantos que se encontraram sofrendo por Cristo e sofrendo sozinho. Por exemplo, de Jesus é colocado diante daqueles que desejam segui-lo e levarem as suas, aleluia, cruzes. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 32: eis que vem a hora, e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai, aleluia, o meu Pai, o meu Deus, Ele está comigo, como o seu Senhor. Paulo sabia que quando ninguém permanecesse com ele, Deus sempre estaria. Ele escreve: mas o Senhor, aleluia, me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, testemunhada, e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Então, nossas lutas, meus amados irmãos, diárias, nós podemos ser abandonados por todos os homens e ninguém permanecerá conosco. Podemos nos encontrar sozinhos, lutando como a única pessoa no mundo que busca fazer o que é certo. A nossa recompensa não vem da presença dos nossos amigos, mas da presença do nosso Deus. Muitas vezes, aleluia, abandonamos os outros quando deveríamos estar mais fortes, como Paulo orou por aqueles que o deixaram. Nós também devemos crescer em força e coragem para enfrentar a dificuldade da vida. Lembrem de como somos importantes um para com o outro, de como precisamos permanecer com o outro pela causa de Cristo. Quando tudo estiver dito e feito, podemos lembrar das palavras do nosso Senhor e Salvador: de maneira alguma te deixei, nunca jamais te abandonei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me pode fazer um homem. Amém? Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: não, eu estarei com o meu Deus, e o meu Deus, Ele estará comigo, e eu preciso do meu Deus, e Ele tem prazer, aleluia, na minha vida.
Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, continuar nessa caminhada. Muitas vezes, amados irmãos, não é algo assim delicioso ficar só. Não é delicioso ficar abandonado. Mas o Senhor, Ele tem se levantado ao nosso favor. Amém? O Senhor, Ele é quem, aleluia, nos fortalece. O Senhor é quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, nós precisamos aí buscar ao Senhor nesse tempo de luta. É uma luta assim tremenda. Não é fácil. Ninguém pode dizer que é fácil. Ninguém pode dizer que tem sido assim algo maravilhoso, gostoso. Não é. Mas nós precisamos entender que o Senhor tem prazer na minha vida, que o Senhor tem prazer na tua vida. Amém? Então, quando nós olhamos para Ele dizendo assim, olha, procura vir depressa. E a gente vê a solidão, ela quer ser preenchida por uma palavra amiga. A solidão quer ser preenchida por alguém que pode ali dar um tapinha nas costas. Fala assim, não, vamos dividir um café aqui, um pão. A gente pode também aqui falar a respeito das lutas, a respeito das dificuldades. É bom ter alguém que tem ali servido de âncora, tem servido ali de suporte para a tua vida. Não é bom estar só. E a gente encontra ele dizendo, procura vir depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, Tito para, aleluia, ou melhor dizendo, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. A gente vê ele dizendo, né, essas coisas. E agora no verso 11 ele diz assim, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Antes ele tinha brigado, porque Marcos, ele fazia um corpo mole no ministério. Marcos era filho de Maria, a qual aí tem o livro de Marcos, é esse mesmo. Marcos, ele fazia o corpo mole. O livro de Marcos é o livro base, é o primeiro livro de Marcos, porque os cultos, as reuniões aconteciam na casa de Maria, que é a mãe de Marcos. E ali na casa de Maria todos vinham, ela dava suporte para o ministério dos apóstolos, ela dava suporte para todos. Então todos os evangelhos, são 4, eles eram baseados no livro de Marcos, porque Marcos, ele foi testemunha ocular. Marcos era um garotinho, e ele via tudo acontecer dentro da sua casa, e a gente vê que ele tinha tudo fresco na sua memória, ele escrevia tudo. E agora, quando a gente vê o amigo de Paulo, que sai para ministrar com Paulo, ele é tio de Marcos. E quando ele sai para os gentios, e eles brigam feio, porque ele não queria levar Marcos. Paulo não queria levar Marcos, seu tio queria levar Marcos. E aí eles se separam do ministério por causa de Marcos. Mas agora, Paulo ele está dizendo, na hora do seu abandono, na hora da sua tristeza, ele está dizendo, Marcos me é muito útil. Então a gente vê que agora ele faz as pazes com Marcos. Ele fala, não, esse garoto ele é muito importante para o Evangelho. E a gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor ele tem cuidado, o Senhor ele tem operado. E aqui ele fala tal coisa, né? Também, aqui a gente olha no versículo 12. Também te enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A gente olha, mesmo na hora da sua morte, mesmo na hora difícil, né? Porque Paulo está prestes a ser morto, decapitado.
Eles vão cortar a cabeça de Paulo. E Paulo está prestes a ser decapitado. Ele está prestes a ser morto. Mas ele ainda assim tem cuidado com o seu próprio corpo. Ele está com medo, ele vai enfrentar agora um frio e ele precisa da capa para se agasalhar. Agora, ele não quer deixar a sua literatura para trás, ele traz para cá a minha literatura, os pergaminhos, aquilo que eu tenho escrevido, aquilo que eu tenho feito. Ele tem o cuidado da palavra do Senhor, de tudo aquilo que foi escrito, ele quer cuidar. E a gente precisa entender isso, amados irmãos, que é um carinho de Deus enorme para conosco. Nós precisamos entender que nós também temos que velar para que a palavra venha se cumprir, não somente na nossa vida, mas na vida daquelas pessoas que posteriormente vão também beber dessa fonte que nós temos bebido, dessa fonte que é uma bênção para a minha vida, que é uma bênção para a tua vida. A gente não pode deixar com que as coisas do Senhor fiquem de qualquer maneira, embora ele assista e veja que tudo está no fim, mas ainda assim ele deixa tudo organizadamente, ele não deixa nada bagunçado. Ele poderia falar assim: eu já estou morto mesmo, né? Que frio, o frio ou o calor, nada vai me fazer diferença, já estou morto mesmo, os livros vai ficar por aí mesmo. Não, ele deixa tudo organizado. Ele traz os livros, né? Os pergaminhos. A gente precisa entender que ele tem aí a necessidade de fazer a vontade do Pai, a necessidade de cumprir o seu ministério, porque ele não está ali, naquele lugar, à toa, mas ele foi ali para testificar do poder do Espírito Santo de Deus, que em todo o seu ministério, aleluia, em toda a sua viagem missionária, por onde ele passou, sabia que terminaria em Jerusalém, terminaria em Roma, onde ele foi morto, decapitado. Então nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: olha, Deus, eu quero cumprir todo o propósito a qual, aleluia, o Senhor tem para comigo. Então, no versículo 14, ele fala de Alexandre o leitoeiro. E ele fala: causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu a muitas nossas palavras. Então, é alguém que, quando ele estava pregando, quando ele estava lado a lado com ele, tudo bem. Mas quando ele foi um empecilho, ele começou a refutar, começou a falar assim: essas palavras não vêm de Deus, essas palavras é de um homem prisioneiro, de um homem fugitivo, de um homem que é perseguido pelos judeus, um homem que abandonou as leis de Moisés, e ele resiste às palavras da cruz que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o texto vem dizendo, não este, mas o que está escrito nas Sagradas Escrituras diz que ele subiu ao primeiro, segundo e terceiro céu. E ele diz que não recebeu de homem algum, mas ele recebeu do próprio Deus a doutrina para que fosse pregada a sua igreja. E agora, a resistência de Alexandre o leitoeiro, que causa mal ao apóstolo Paulo e também à igreja. Quantas pessoas têm causado mal a você? Quantas pessoas têm causado mal à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mas, segundo Paulo diz, ninguém ficará sem a sua paga. Nós precisamos entender que todo mal que nós fazemos, esse mal ele retorna a nós, mas todo bem que fizermos, também nós receberemos do bem. Amém? Glórias a Deus. Diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam.
que isso, aleluia, não lhe seja imputado. Imagina, amados irmãos, que tristeza. Imagina, eu lembro quando eu servia o exército, e aí eu fui honrado com o diploma de honra ao mérito. E eu ali recebendo das mãos do coronel o diploma de honra ao mérito, nenhum familiar junto comigo lá, ninguém. E a gente olha assim, imagina você. Ele olha assim e fala assim, olha, quantas pessoas, quantas viagens missionárias, quantas pessoas eu me preocupei. Quantas pessoas eu visitei, quantas pessoas foram libertas da morte, quantas pessoas foram libertas do cativeiro, quantas pessoas não morreram por causa da minha pregação, porque eu, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de mim, Deus, e através do Espírito Santo, milagres aconteceram. E agora, eu olho à direita, eu olho à esquerda, eu olho para frente, eu olho para trás, não tem um comigo. Todos me abandonaram. Não ficou um. E é muito ruim quando você lança os olhos no meio da plateia, você fala assim, olha, não tem um familiar, não tem um amigo, não tem um irmão, não tem uma irmã, não tem ninguém. A tristeza. E quantas vezes, amados irmãos, a gente olha para todos aqueles que chegam no meio da rua aí contigo, para contigo, conta um caso, mas que caso, se tu deixar, tu fica o dia inteiro conversando com aquela pessoa. Ela vem na tua casa conversar contigo, toma um café da manhã, dali a pouco tu faz um almoço, ela almoça. Se deixar, ela toma um café da tarde e janta ainda. E aí, na hora que você fala assim, estou indo para a igreja, a pessoa vira as costas e fala, não, estou indo para casa, porque eu tenho um compromisso. Talvez para contigo, fica conversando, conta aquele caso, entendeu? E você fica palestra com ela, te dá tapinha nas costas, te dá abraço, te dá beijinho. Aí você fala assim, tem algo maravilhoso lá na igreja hoje. A palavra do Senhor será ministrada. Mas ninguém quer. E a gente sente muito. Porque isso, segundo o que a palavra diz, amados irmãos, a palavra que sai da nossa boca, segundo o que está escrito em Isaías, capítulo 55, verso 11, ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá todo o propósito para o qual ela foi enviada. Não sai palavra da minha boca, não sai palavra da tua boca vazia. Aleluia. Mas sai as palavras que cumprirá propósitos. E assim também da boca do apóstolo Paulo, as palavras que saíram da boca dele cumprem propósitos. Os propósitos não são nossos, são propósitos de Deus. E nós precisamos entender que esses propósitos de Deus estão sendo enviados aos corações, às mentes daquelas pessoas, porque naquele grande dia, amados irmãos, não haverá culpado por inocente, nem inocente por culpado. Todos comparecerão ao tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos receberam a oportunidade. Mas quantos têm, aleluia, virado as costas para essa palavra? E tem falado, não, eu não quero ouvir o apóstolo Paulo, mas quando nós falamos, o apóstolo Carlos, então a gente olha assim, amados irmãos, que muitas vezes ninguém quer ouvir o pastor Carlos, mas não é o pastor Carlos que fala, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através de mim. E nós precisamos entender isso, que há uma necessidade, amados irmãos, de nós ouvirmos a voz de Deus. Há uma necessidade de nós colocarmos na posição a qual Deus quer. E muitos não têm estado com o coração voltado para Deus. Mas nós precisamos nos despertar. Muitas vezes nós despertamos
para tantas coisas, amados irmãos. Tantas coisas nós nos despertamos. Mas naquilo que é sacro, naquilo que é espiritual, nós não despertamos. E nós precisamos despertar. A gente olha, amados irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma, quando nós somos favorecidos, virar as costas para aquelas pessoas que nos favoreceram, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser solícitos uns com os outros. Aleluia. Nós precisamos nos ajuntar, nós precisamos nos dar as mãos, mas muitos querem o venha a nós, mas o vosso reino nada. Nós precisamos entender que nós precisamos nos entregar também a favorecer o nosso irmão, a nossa irmã. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos posicionar, porque Deus, Ele, naquele grandioso dia, Ele vai ter uma conversa séria conosco. E nós precisamos, aleluia, buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar desse Deus. Glórias a Deus. Eu quero ver se eu me encontro aqui. Tem uma música e ela fala a respeito do julgamento final. E ela é bem interessante. E eu quero falar para os meus amados ouvintes. E nós precisamos atentar para isso. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Deus que tudo pode. Parece que eu já falei sobre ela. Ela diz assim: sente aqui neste banco, pertinho de mim, e vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi para você não matar, nem para roubar. Roubou e matou. Pedi para você agasalhar quem tinha frio, e você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas e você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando a sua própria capacidade, você destruiu, você condenou. A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar paz e esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bomba nas minhas crianças. Foi você quem causou esta guerra, destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de um homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado para sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, um covarde e um profano. É um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto. Você tudo comprou. Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Coisa tremenda, né? Às vezes a gente olha para uma música secular como essa, e ela fala tanto, e tanta verdade. E às vezes a gente não espera que isso acontecerá no futuro. Mas é isso que a própria Bíblia está dizendo. E nós precisamos entender. Nós precisamos nos colocar na posição que Deus quer. Deus não chamou ninguém para ficar sozinho. Amém?
Então, a gente vê o próprio apóstolo Paulo agora, ele falando a respeito do autor e consumador da nossa fé. Ele diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda mal obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que tem se levantado a nosso respeito. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar assim: Deus, que eu tenho a Ti, que tem me guardado, eu tenho a Ti que tem me abraçado. A minha causa, de maneira nenhuma, ela não vai terminar aqui. O meu dia, o teu dia, nós não vamos terminar desse jeito. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Eu creio. E às vezes a gente pensa que não, mas nós temos escrevido uma história linda pelo dedo de Deus. Deus tem ministrado nas nossas vidas, Deus tem operado, e Deus tem feito maravilhas na minha vida e na sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, Ele tem cuidado de nós. E a palavra que nós pregamos, conforme Isaías capítulo 55, ela não ficará vazia. Haverá verdadeiramente frutificação em tudo que nós temos falado, em tudo que nós temos feito para o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, não se atemorize, não fique com medo, não fique triste com as situações que têm acontecido, mas te fortaleça no Senhor. Porque, conforme eu falei nas últimas pregações aí, você tem sido um testemunho vivo para todos aqueles que estão à sua volta. É por causa de você que muitos permanecem de pé e tem olhado teu testemunho, tem olhado o teu fortalecimento, a tua perseverança. É por causa disso que muitos à sua volta estão de pé. Amém? Amém. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão lindo, ó Pai, que é a pregação da Tua Palavra. Aleluia, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos fortalecer. Aleluia. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, produzir frutos, ó Pai, maravilhosos, ó Pai, através, Senhor Deus, dessa pregação, através dos louvores que foram entoados nesse dia, Senhor Deus, através do testemunho vivo, Senhor Deus, das Tuas filhas, ó Pai, e do Teu Filho, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama do Teu Espírito Santo, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos. Deus, verdadeiramente, Pai, que possamos ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Então nos ajuda, nos fortaleça, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, e que sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos. Olha para nós, ó Pai, com um olhar de misericórdia. Ó Deus, ministra, Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Então fortaleça, Senhor Deus, o Teu povo. Fortaleça, Senhor Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa, operando Deus. Maranata, a salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.